Olá, eu sou o Mikael Muniz, coordenador técnico dos negócios de poliuretano, distribuição e casa de sistemas no Brasil. E é com orgulho hoje que eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o nosso centro de soluções, o que nós fazemos aqui, alguns cases de sucesso e qual é o futuro e as inovações que nós esperamos para esse mercado. Pode ser que algum de vocês não estejam familiarizados com o termo poliuretano. Então, o que é o poliuretano? Nós classificamos o poliuretano, ou PU, como um termoplástico celular que é originado basicamente através da reação química de duas reações. A primeira reação que acontece é a reação de expansão. Essa reação ela é originada através do contato da água com o isocianato. A segunda reação nós chamamos de reação de polimerização. Essa reação ela acontece através do contato do poliol com o isocianato. E quais são as aplicações do poliuretano na indústria? Talvez seja mais fácil perguntar onde ele não é aplicado na indústria, porque a gente está falando de um produto extremamente versátil. O poliuretano ele é aplicado no setor de automotivo, na indústria de refrigeração comercial, em painéis solares, ar-condicionado, caminhões refrigerados. Nós também encontramos o poliuretano na indústria moveleira, em sofás, cadeiras de escritório e poltronas. O poliuretano ele é muito utilizado também no mercado de construção civil e no setor de conforto, colchões, travesseiros. Então nós estamos falando de um material extremamente versátil e utilizado na indústria. Por aqui nós temos um centro de soluções completo, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui nós recebemos quais são as necessidades dos nossos clientes e nós desenvolvemos formulações específicas e customizadas para o processo de cada um deles. Além do mercado de distribuição, aqui no Brasil nós temos uma particularidade interessante, porque nós temos a nossa própria casa de sistemas. É lá onde são fabricados os sistemas formulados que são desenvolvidos aqui no Solution Center. E após isso eles são fornecidos para todos os nossos clientes em todo o território nacional. Dentre as muitas coisas que acontecem aqui no Centro de Soluções, vale destacar alguma delas. A principal é a assistência técnica e o acompanhamento em homologações dos clientes. Os clientes eles trazem as necessidades para nós desenvolvemos os produtos de acordo com essas necessidades e fazemos esse acompanhamento em campo para nos certificar que aquele material ele vai ter um bom desempenho no processo do cliente. Outra coisa importante de mencionar é a avaliação e validação das matérias-primas antes delas serem indicadas para os processos dos clientes. Além disso, também são realizados alguns ensaios físico-químicos e de performance nesses produtos. Algo muito importante que também acontece aqui no Centro de Soluções de Poliuretanos no Brasil é a realização de ensaios físico-químicos e de performance. E hoje eu gostaria de falar sobre alguns deles com vocês. Aqui nós realizamos os testes de reatividade, que nada mais é do que a medição dos tempos. O tempo de creme, o tempo de gel, o tempo de pega livre. Em outros casos pode ser o tempo de crescimento ou o tempo de blow-off. Então esses são os testes de reatividade que nós mencionamos que são realizados aqui no Solution Center. Quando nós misturamos o isocianato com o poliol, submetemos ele numa alta rotação, e acompanhamos o crescimento desse produto de forma livre. O primeiro tempo da reação que nós vamos pegar é o tempo de creme, que é quando o material ele começa a crescer, né? Ele começa a ganhar volume. Então a gente consegue observar que o tempo de creme ele já aconteceu, o produto ele começou a expandir e é até possível notar uma diferença na coloração do material. O próximo tempo que nós vamos medir é chamado de tempo de gel, ou tempo de fio. Esse tempo ele acontece quando o material ele começa a criar resistência mecânica e é possível observar o primeiro fio de polímero. Nós fazemos essa leitura perfurando a espuma com qualquer tipo de objeto e observar quando ele vai criar essa resistência e quando a gente vai conseguir observar o primeiro fio de polímero. Esse é o tempo de gel. Esse é o fio de polímero formado e agora eu já não consigo mais perfurar o produto porque ele criou resistência mecânica. E nesse caso, o último tempo de reação que é medido nessa amostra
a gente chama de tempo de pega livre, que é quando o produto ele deixa de ter taque ao ser contatado. E aqui ele já não gruda mais na mão, então já finalizou a amostra. Também realizamos um ensaio de deformação permanente, de rasgo, alongamento, fadiga, o teste de resistência à compressão ou o teste de inflamabilidade. Nós também realizamos aqui o teste de condutividade térmica, o fator K, que mede o quão isolante termicamente o material ele está sendo, entre muitos outros ensaios. Um teste muito usado na indústria de poliuretano para espuma rígida é o teste de condutividade térmica, onde consiste um corpo de prova específico, onde nós temos um gradiente de temperatura, uma placa quente, uma placa fria. Por essa diferença, nós temos um fator, que é chamado de fator K. Isto nos dá o quão isolante é a espuma no mercado de poliuretano. Algo muito importante de reforçar e de salientar é que o Centro de Soluções de Poliuretanos aqui no Brasil se envolveu muito e num esforço bastante grande para a eliminação do HCFC 141B dentro do programa do PNUD. O programa do PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e ele trabalhou junto com o Programa Brasileiro da Eliminação dos HCFCs no Brasil. E esse programa ele é muito importante porque, em média, uma molécula de cloro, e o cloro ele é presente no HCFC 141B, elas destroem 1000 moléculas de ozônio. Então realmente nos deixa muito orgulhosos de ter participado desse programa e ter contribuído para a finalização do HCFC aqui na Univar Solutions no Brasil. Até abril de 2022, 368 empresas foram responsáveis pela eliminação de mais de 2.000 toneladas de HCFC 141B no Brasil. Isso foi fundamental para que o país ele conseguisse cumprir com as metas que foram estabelecidas no Protocolo de Montreal. Esse programa, o PNUD, ele foi responsável por dar apoio financeiro para que as empresas pudessem investir em melhorias fabris e até em compra de matérias-primas que auxiliassem nesse processo de conversão. Também é importante dizer que a Univar começou esses esforços de estudos de matérias-primas alternativas há mais de 10 anos, o que também nos deixa extremamente orgulhosos. Hoje nós podemos dizer que nenhum sistema que nós fabricamos e desenvolvemos aqui na Univar Solutions Brasil tem o HCFC 141B dentro da sua formulação. 100% deles já foram convertidos para outras tecnologias alternativas, como a água, o HFO, o metilau e o HFC, que é uma tecnologia alternativa transitória. Para as empresas que ainda não fizeram essa transição, não hesitem em nos procurar. Nós temos a expertise e nós temos soluções disponíveis para apoiá-los nessa conversão. O Centro de Soluções de Poliuretanos no Brasil é guiado por um time de especialistas em pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de possuir diversos equipamentos para aplicações. Isso torna possível o desenvolvimento de soluções inovadoras e personalizadas. Recentemente, nós desenvolvemos alguns projetos que tiveram grande impacto no mercado brasileiro de espumas de poliuretano, e nós gostaríamos de compartilhar alguns deles com vocês hoje. Nós desenvolvemos recentemente uma formulação para um dos maiores fabricantes de implementos rodoviários do Brasil. Nós consideramos essa fórmula de bastante complexidade, pois trata-se de um material que precisa ser bem lento, afinal nós estamos falando de 15 metros, em alguns casos de uma carreta refrigerada, e que mantivesse o fator K das espumas, ou seja, um bom isolamento térmico. Um outro fator que trouxe certa dificuldade para esse projeto foi a necessidade da utilização de um gás alternativo ao 141B, ao HCFC, que foi descontinuado. Então nós optamos pelo HFO, onde nós tivemos um excelente resultado de condutividade térmica, mantendo as propriedades da espuma e ajudando a diminuição da perda de calor. Criamos também um sistema estrutural de uma espuma rígida de baixa densidade, ou seja, uma peça bem leve para aplicação em sancas e rodapés. Apesar de ser uma peça bem leve, ela tem excelentes propriedades, inclusive uma excelente dureza lápis para suportar qualquer tipo de eventual impacto que ela possa sofrer. Nós consideramos esse desenvolvimento de bastante sucesso, pois ele pode substituir a madeira, o MDF, que é muito utilizado nesses casos de aplicação, voltando para um dos nossos principais valores na Univar Solutions, que é a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade.
Além disso, no auge da pandemia, nós colaboramos com o mercado de transportes de vacina, através do desenvolvimento de uma formulação que é utilizada para a fabricação de caixas térmicas, que são capazes de manter a temperatura de menos 22 graus Celsius durante 72 horas, trazendo mais eficiência energética para o transporte de vacinas, que tem sido mais do que importante e essencial nos últimos anos. Assim como nesses projetos, o nosso principal desafio é seguir criando soluções inovadoras para ajudar a moldar o futuro das espumas de poliuretano. E qual é o futuro? O que nós imaginamos para o futuro das espumas de poliuretano? Bom, o conforto ele jamais vai deixar de ser um requisito. Inclusive, já é possível observar a adição de alguns corantes e essências em algumas formulações. Tudo isso visando a qualidade de vida e o bem-estar. A sustentabilidade já é e vai continuar sendo um requisito, seja através da operação de logística reversa, da revisão das embalagens de fornecimento e da revisão da própria formulação, através da utilização de matérias-primas mais sustentáveis e de origem vegetal. É isso que nós imaginamos para o futuro do mercado de espumas de poliuretano. Foi um prazer receber vocês em nosso centro de soluções. Pensando em aprimorar as suas formulações e ter aplicações diferenciadas e de alta performance de poliuretanos, conte com a Univar Solutions Brasil. A sua próxima inovação começa aqui.